Te convido a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13. Fiquei feliz também, o Fabrício veio aqui, um amigão. Eu falo que ele é calvinista, que ele é careca, né? O Jason também é, ó. É um amigo querido, um cara excepcional, um homem de Deus. Muito feliz por aquilo que o Senhor tem produzido nesses dias, conectado pessoas. Todos acharam, amém? Você viu que tem alguém do seu lado sem a palavra, junta com ele para vocês lerem. É muito bom a gente ter esse momento de compartilhar a palavra juntos, de meditar na palavra juntos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves dos céus, do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Nós vamos observar esse texto, creio que de domínio de todos nós. Creio que nós já passamos uma hora ou outra por ele na nossa leitura, ou devocional, ou em cultos que nós participamos. E quando eu olho para esse texto, quando eu começo a interagir com esse texto, eu quero falar um pouco sobre Pedro hoje, nós vamos ver que Pedro ele tinha uma característica peculiar, diferenciada. Pedro ele era afoito, ele era espontâneo, ele se entregava, ele não tinha vergonha de se expor. E quando Jesus pergunta o que os homens estão dizendo do Filho do Homem, né? O que os homens estão dizendo que eu sou, em outras palavras? Aí eles começaram a enumerar. Olha, eles estão dizendo que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, e alguns dos outros profetas. Aí Jesus virou para os discípulos que estavam com ele e falou assim: vocês, o que vocês dizem que eu sou? João, que está escrevendo um dos evangelhos, ele sempre vai colocar o discípulo a quem Jesus mais amava, falava na terceira pessoa, né? Sempre dele. Você vai ver que a característica do livro de João é sempre colocar na terceira pessoa, o discípulo a quem Jesus mais amava. Ele não colocava, ele colocava-se como uma falsa bajulação aqui, uma falsa modéstia na verdade, mas João não tomou nenhuma palavra e falou assim: não, tu és o Cristo. Foi o Pedrão, aquele afoito, aquele que era precipitado, tomou a palavra e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí quando ele diz isso, o Senhor vira para ele e fala assim: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí quando ele fala isso para Pedro, eu imagino o olhar de espanto de quem estava perto. Porque Pedro fala algo que até então os discípulos não tinham ouvido a dimensão do que Pedro tinha dito. Acho que se fosse eu na boca de Pedro ali, já colocava a mão na boca e falava: o que eu falei? Porque eu acho que nem Pedro tinha dimensão do que ele estava falando. Ele compartilhou algo ali que o próprio Deus revelou para ele, e ele já soltou o que foi revelado. E aí Jesus vira para ele: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando nós vamos olhar para o significado das palavras, quando nós olhamos para a Escritura,
Nós vamos olhar para esse texto aqui, tu és Pedro, que significa pedra, e logo na sequência fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós vamos pegar no português e fica um tanto quanto falho a nossa interpretação se nós fôssemos olhar simplesmente no português. Fica parecendo que Jesus está dizendo, olha, tu és Pedro. Em outras palavras, tu és uma pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, como se fosse estabelecida a igreja através de Pedro. Só que o interessante é que quando nós vamos olhar a língua que foi escrita, tem duas palavras aqui que fazem toda a diferença, e eu quero trabalhar com algumas palavras hoje para que nós possamos entender algumas preciosidades que o Senhor tem para nós. Uma é Petrus e a outra é Petra. Jesus estava falando assim, olha, tu és Petrus, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. O que ele estava dizendo? Você, o que é Petrus? Petrus é uma pedrinha pequena, um pedrisco, uma pedra esmiuçada, um farelo de pedra. A rocha é o oposto de um farelo. A areia do mar é constituída do quê? A água bate na rocha e a rocha esmiuça e vira areia. Ou seja, vira um Petrus, um pedrisquinho de areia. O que Jesus estava falando? Eu sou a rocha, a igreja vai ser edificada por mim. E o que acontece? Qual que é o processo da rocha virar areia? É a água batendo na rocha, esmiuçando ela até o ponto de chegar a um fragmento, mas ela já foi rocha. O que Jesus estava falando? Olha, Pedro, eu vou me deixar ser lapidado, machucado, ferido, para que você seja um pedrisco, que constitui junto com outro pedrisco, voltando à essência que é a rocha. Ou seja, a igreja de Cristo é estabelecida não através do apóstolo Pedro, não através do apóstolo Paulo, mas através de Cristo, que é uma rocha que se deixou ser quebrado, que se deixou ser esmiuçado, para que através dele todos pudessem entrar naquilo que ele separou para que o povo entrasse, que não era a terra prometida, mas era o reino que tinha sido preparado para mim e para você. Ele está dizendo, Pedro, não importa o tamanho que você é, você saiu de mim e sempre vai ser gerado em mim. E sobre esta rocha, que sou eu edificarei a minha igreja. O que está dizendo aqui? Olha, não importa o tamanho que você é em relação à rocha. O que interessa é que você saiu de uma rocha. Não interessa se você é um pedrisco grande, um pedrisco pequeno. O que interessa é que a nossa origem vai ser sempre Cristo. O nosso destino vai ser sempre Cristo. E não interessa como eu fui lapidado. O que interessa é que eu vou ser sempre o referencial de algo muito maior. Os discípulos estavam olhando ali e não entendiam a complexidade daquilo. E nós vamos olhar para esse texto até entender a dimensão disso. Eu não tenho o costume de fazer isso. A Laís e o Anderson estão aqui, que congregam conosco ali, caminham junto conosco. Eu não sou de ficar falando, olha, vira para o outro que está do seu lado e fala isso. Mas eu vou fazer isso agora. Vira para o outro e fala, você é um pedrisco. A gente coloca em dimensão, vamos pegar aqui uma areia, um grão de areia do mar, você pega ele aqui na mão assim, um grão de areia, e chega perto de uma rocha. A dimensão é desproporcional. A dimensão você for pegar e fazer um depara, é muito gritante a diferença. E sempre quando a gente entende isso, a gente faz igual aquele homem. Quando Jesus chega ali na porta das ovelhas e tem um homem, um paralítico, que há mais de 38 anos padecia numa cama, Jesus vira para ele e fala assim, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus não falou assim, olha, deixa a sua cama para outro aí que chegar, para utilizar essa cama, doa essa cama, serve para outra pessoa que está na mesma condição que você. Jesus falou assim, pega essa cama e anda. Leva a cama para casa, não deixa essa cama aí para outro usar. Por quê? Toda vez que aquele homem olhasse para a cama, ele ia lembrar da onde que ele saiu. Toda vez que aquele homem olhasse para a cama, ele fala assim, eu fiquei 38 anos, mas chegou uma pessoa que através de uma palavra, eu estava querendo um movimento de águas e uma pseudocultura que dizia que quando a água agitava, eu ia ser curado.
Ele chegou para mim e não falou assim: eu vou te ajudar a entrar nessa água, eu vou te ajudar a entrar no tanque quando o anjo agitar a água. Jesus não precisava de ajuda de anjo para fazer o trabalho que Deus tinha deixado para ele fazer, que era curar enfermos, ressuscitar mortos, libertar os cativos. Ele fez o quê? Ele falou assim: toma a tua cama e anda. E libertou aquele homem ia olhar para aquela cama e ia falar assim: eu não preciso de movimento para eu ser curado. Eu não preciso de uma cultura de massa dizendo para mim que o anjo vai agitar a água e eu vou entrar na água e vou ser curado. Eu vou olhar para a cama e vou lembrar que quem restaurou a minha vida não precisou de pó mágico. Ele disse uma palavra e tudo foi mudado. E ele vai olhar para a cama e vai lembrar: eu saí daqui através de uma palavra de Cristo. Por isso que eu falei para você virar para a pessoa que está do seu lado e falar, chamar ele de Petros, de Pedrisco. Porque toda vez que você olhar para si mesmo e ver a insignificância que nós temos em relação à rocha, nós vamos saber que nós somos insignificantes, mas nós saímos de algo que é totalmente significante, que é Cristo. Nós somos numa proporção inferior a Ele em tudo, mas nós somos ligados um ao outro, e eu junto com você, juntando, nós voltamos a ser uma Petra. Eu e você conectados, nós somos a constituição da Petra. Nós somos a constituição da rocha. E o que acontece? Quando nós nos conectamos, nós nos juntamos, nós nos tornamos um. Nós somos regidos por um, que é o cabeça. A rocha tem um cabeça. A rocha é a cabeça. Posso constituir o corpo da rocha, mas o governo continua sendo de Cristo. Ou seja, nós entendemos a nossa identidade, nós entendemos que nós somos limitados, nós entendemos que nós temos algumas coisas que nos fazem inferiores a Cristo, porque Ele foi perfeito, nós não somos perfeitos, Ele não pecou e nós pecamos, Ele se doou e nós muitas das vezes não nos doamos para Ele. Nós vemos esse deparo, mas nós entendemos que nós estamos guardados nele, nós estamos escondidos nele. E Pedro é um cara totalmente interessante de você analisar, porque ele é oscilante. É um cara que vai da água para o vinho. É um cara que chega em Jesus e fala: Jesus, se for preciso eu morro pelo Senhor. Se for preciso eu entrego a minha vida pelo Senhor. Se for preciso eu dou a minha vida no seu lugar, Senhor. Aí Jesus chama ele de canto e fala assim: Pedro, Satanás pediu para se andar com a sua vida. Eu intercedi ao Pai para que isso não acontecesse. Jesus está indo para o Getsemane, chega no Getsemane. Pedro, Tiago e João estão com ele no lugar de maior intimidade, ele vai sozinho orar. Depois de orar, ele vê que os discípulos estão dormindo, outros estão sentados. Você vê que tem 8 sentados, 3 dormindo e só Jesus orando. 3 sentados, nem se prontificaram a orar, sentaram. 3 que foram orar, mas dormiram. E só Jesus que foi fazer o que convidou todos a fazer no Getsemane. Quando volta do período de oração, que ele fala: Pai, se possível afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Chega Judas. No capítulo 22 de Lucas, você vai ver que Judas chega com um servo do sumo sacerdote, que era Malco. Chega com alguns soldados e vai prender Jesus. Com um beijo mostra quem era Jesus. O que Pedro faz? Pega a espada e corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Pedro acha que era ruim de mira, ele mirou a cabeça e acertou a orelha. Porque se você vai defender alguém, você não vai cortar a orelha, você vai cortar o pescoço. Você vai para acabar com a... O que Jesus faz? Jesus fala: Pedro, não é assim, cara. Eu não preciso ser defendido por você. Eu não preciso ser justificado por você. Ele pega a orelha de Malco, coloca de volta. Agora eu te chamo para raciocinar comigo. Vamos. Malco não tem uma biografia escrita na Bíblia, não tem nenhum livro falando de Malco, tem um livro fictício da CPAD que é muito legal, mas não tem nenhum estudo aprofundado de Malco. Mas eu te chamo a pensar como Malco agora. Malco foi junto com o Judas. Foi um cara de confiança do sumo sacerdote,
para confirmar que Judas ia fazer o que ele, como o pastor que antecedeu aqui, que foi o dízimo da oferta da mulher que quebrou o vaso de alabastro, para confirmar que ele faria o que ele prometeu que faria, além do soldado, foi um homem de confiança, do sumo sacerdote, que estavam armando ardilosamente um plano para prender Jesus, para crucificar Jesus. E o que eles fazem? Eles estão lá no lugar, a orelha de Malco é cortada, Jesus coloca a orelha de novo no cara. Malco chega em casa, permita-me aqui fazer uma analogia. Malco chega em casa com a roupa suja de sangue. Vamos fazer o cenário prático. A esposa de Malco chega lá, o que aconteceu? Cortaram minha orelha. Aí ela vai olhar, a esposa vai, mas tá as duas aí, o que aconteceu? Cortou a orelha e ficou no mesmo lugar? Aí falou assim, minha orelha foi pro chão, você não vai acreditar, minha orelha foi no chão. Jesus, só que eu encontrei um cara que eu fui prender junto com os soldados. Ele se entregou, porque em um momento em que Jesus disse, sou eu, os soldados todos desmaiaram, caíram como mortos no chão, acordaram do desmaio, Jesus não fugiu. Ele contando para a esposa, ele pegou a orelha no chão e colocou no mesmo lugar, e está do jeito que era antes. Mal que ia chegar, e toda vez que ele olhar no espelho, o que ele ia lembrar? Do sumo sacerdote ou de Jesus? Da pessoa que ele passou a vida inteira junto, servindo, ou aquele que no lugar de oposição a ele, porque ele representava o sumo sacerdote, Jesus era uma oposição aos sumos sacerdotes daquela época, aos fariseus, aos doutores da lei, porque pregava a verdade, o evangelho que conduzia ao arrependimento e não à barganha. Eu falei assim, não, cara, toda vez que eu olhar no espelho, ele ia lembrar quem era Jesus. Ele ia lembrar e falar assim, poxa vida, eu passei, 30 anos, 20 anos, 40 anos servindo o sumo sacerdote, mas nunca o sumo sacerdote me tocou do jeito que ele me tocou. Pedro, através de um movimento impulsivo, fez com que Malco interagisse com Jesus sem querer, e nunca mais, eu creio, não vai dizer a Bíblia, mas nunca mais Malco seria a mesma pessoa depois daquele dia. Pensa você está lá no trem, alguém arranca a sua orelha. É que eu sou de Goianás e eu pego o trem, né? Então não sei se vocês pegam trem aqui. Alguém cortou sua orelha fora, você já coloca a mão. Criança, você finge que rouba o nariz, a criança já coloca a mão onde falou que roubou. A gente, pensa você sem uma orelha. Agora pensa você sendo restaurado, continuando da mesma forma que você estava, e por alguém que não precisava fazer isso, e alguém que seria oposição a você. Nunca mais ele ia ver de alguma forma. Pedro ajudou indiretamente a Malco a se relacionar com Jesus, e era servo do sumo sacerdote. Depois que passa isso, eles levam Jesus, no próprio capítulo 22 de Lucas, eles levam Jesus até a casa. Aí fala assim no capítulo 22, verso 52, e disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões, saíste com espadas e porretes, como para deter um saqueador? Tenho estado todos esses dias convosco no templo, e não entendeis, e não estendeis as mãos contra mim, mas esta é a hora e o poder das trevas. E então prenderam e levaram e o meteram em uma casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Acabou de restaurar a orelha de Malco, é levado preso. Jesus descreve como ele foi levado, Pedro seguindo de longe, como quem diz, está ficando feio o negócio. Eu tentei ajudar, ele, em vez de agradecer, ele falou que, em outras palavras, no nosso popular, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não tem como, está ficando cada vez mais difícil andar com Jesus. Agora, o sumo sacerdote, o poder máximo religioso da época, está levando para a casa de um dos sumos sacerdotes. Aqui não fala se é Anás ou Caifás. Estava tão deturpado que
A palavra diz que era um sumo sacerdote, aqui são 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e foi levado à casa do sumo sacerdote. Chegou na casa, Pedro está de longe. Capítulo 22, verso 55 diz assim: e havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, puseste o olho e disse: este também estava com ele. Porém ele negou a mulher, dizendo: não conheço. E tão pouco depois, vindo outro, disse: tu também és deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Verso 59, e passando quase 1 hora, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro dizendo: homem, não sei o que disseste. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Se você gosta de marcar na sua Bíblia, eu costumo riscar, rabiscar, ou se você gosta de anotar, no verso 55 vai dizer assim: e havendo acendido o fogo. Se você quiser marcar, depois vai fazer sentido no final para a gente. A gente vai ver que Pedro está à distância, João está junto com Jesus na casa do sumo sacerdote. Ele sai para fora e tinha uma galera sentada fora da casa do sumo sacerdote, se aquecendo no fogo. Era uma região desértica, de dia 40 graus, de noite menos 30. Era oscilante o clima. Estava lá se aquecendo no fogo. Aí veio uma mulher, uma serva, e falou assim: você é um deles. Sou não. Está louca? Não, de jeito nenhum. Veio outro homem e disse assim: olha, você é galileu como ele. Não conheço esse homem não. Não é possível, você anda com ele. Não. Aí de repente, o toque do galo, que não é um cocoricó, era a troca da guarda romana, que era tido de períodos em períodos, tocava o chamado canto do galo, que era um chamado para que trocasse o período da guarda. Saía alguns e entrava outro, era uma rendição. E nessa hora que toca o canto do galo, exatamente na troca da guarda, eu imagino essa cena, Jesus de dentro da casa, olhando para Pedro, não falou uma palavra, só olhou para Pedro. Pedro lembrou do que Jesus disse: olha, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Eu gosto do Evangelho de Lucas, e fiz questão de ler no Evangelho de Lucas, porque é o único que fala que Jesus olhou e que Pedro chorou amargamente. Imagine esse choro. Há poucos dias eu digo que eu seria capaz de entregar a minha vida, e agora só porque alguém me identificou como parecido com ele, eu faço que não conheço. A gente olha para Pedro e fala: nossa, Pedro era vacilão. Na primeira perseguição, na primeira tribulação, nós negamos Jesus. Não da mesma forma que Pedro, mas não mostrando que eu sou um derivado da rocha. Porque a minha atitude, o meu posicionamento mediante a que eu estou passando, mostra que eu não ando com Jesus. E eu quero falar que Pedro negou. A gente muitas das vezes, ao invés de dar o testemunho de que Cristo é, na aflição, na angústia, na dificuldade, na aflição que a gente está passando, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente recorre a ficar enclausurado num quarto. Ninguém me ama, ninguém me quer.
esquece de onde que eu saí, esquece de quem eu tenho que dar testemunho. Eu não tenho que dar testemunho de que eu sou forte, eu não tenho que dar testemunho que eu sou alegre, porque eu posso passar por tristeza, no mundo nós teríamos aflições ditas por Jesus, mas Ele disse, tende um bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, não é a minha alegria que me fortalece, é a alegria do Senhor que é a nossa força. Então eu posso estar triste, eu posso estar amargurado, eu posso estar entristecido, que a alegria do Senhor me fortalece mesmo estando triste. E eu começo a dar testemunho e a não a negar quem eu sirvo através da minha reação, através daquilo que eu estou passando. Eu lembro como se fosse hoje. Agosto de 2013 foi o dia que eu decidi entregar tudo para o Senhor, profissionalmente falando. Eu não tive a coragem do Luiz Hermínio, eu ainda tenho a carteira de trabalho, não tive essa coragem que ele teve de rasgar. Eu abri uma empresa e falei, Senhor, essa empresa vai ser um ministério nas suas mãos. Eu não quero que ela seja um empecilho, eu quero que seja um facilitador, porque a minha agenda era trabalho, ganhava muito bem, tinha muito recurso, mas eu não vivia o que Deus tinha para mim. Eu estava com a minha esposa em Belo Horizonte, lá na Batista Lagoinha, no culto que o André Valadão faz de terça-feira, o culto da fé. Ele disse uma frase: está em paz em meio à guerra. Aquilo fechou para mim, parecia que não tinha mais ninguém, tinha mais de 3.000 pessoas na Lagoinha aquele dia, e parecia que todo mundo saiu do meu lado, até a Carla que estava do meu lado, o meu primo que estava do outro, parecia que eu estava sozinho, e o Senhor abriu a minha mente assim, e mostrou, o que adianta esse dinheiro todo que você está ganhando? O que adianta do jeito que você está vivendo? E eu cheguei e entreguei para o Senhor. E daquele dia em diante, eu não recebo a mesma quantia, não chego nem aos 30% do que eu recebia. Agora pergunta, você queria receber aquele dinheiro que você recebia e não ter a intimidade que você tem hoje, ou receber o que você recebe e ter a intimidade que você tem hoje? Eu respondo sem sombra de dúvida, eu não quero dinheiro, eu quero a intimidade. Eu sempre fui uma pessoa que, alguma pessoa está passando necessidade. Vamos lá, juntava, comprava, ia lá e fazia uma compra, levava na casa. Quando chegou, e eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, quando chegou a primeira sacola de mistura na minha casa, aquilo me quebrou. Só que ao invés de olhar para aquela situação e negar Jesus naquela situação e dizer assim, poxa vida, quando eu entreguei a minha vida profissional para o Senhor e me dediquei a viver o que Ele tinha para mim, olha o que me sobrou. Agora eu estou sendo alimentado por outras pessoas. Agora estão trazendo alimento para minha casa. Se você olha assim para a situação, se você está numa situação assim, ou se você já passou por isso, e olha na situação como se, olha, agora eu estou indo ladeira abaixo, você não entendeu o cuidado de Deus. Porque eu poderia não receber aquele alimento que chegou na minha casa e ficar pior ainda. O Senhor mostrou para mim, o que eu tenho para você não é dinheiro. O que eu tenho para você não é posição profissional. O que eu tenho para você é uma vida de dependência total. E o que vier na sua vida vai vir através de mim. E ao invés de olhar para a pessoa e falar assim, poxa vida, não, pode levar, não quero não, eu não preciso disso. Eu recebi aquilo. Eu sentei no sofá, eu lembro como se fosse hoje, eu sentei no sofá sozinho, a Carla nem viu. Eu sentei no sofá sozinho. E uma pessoa orgulhosa foi quebrada através de um momento em que eu poderia negar o Senhor, dizendo, Senhor, eu larguei tudo e agora o Senhor me deixou assim. Algumas das situações da nossa vida vão acontecer para que nós possamos ser colocados à prova. Não porque nós fizemos algo de errado, olha só, porque Jó foi provado não porque ele fez algo de errado. Já foi provado para que ele aumentasse a intimidade com o Pai. Porque Jó vai dizer assim, antes eu conhecia mas agora
ele viu Deus mais antes ou depois da aflição? É um caminho que o Senhor utilizou para aproximar. Isso que aconteceu na minha vida, e eu não sei nem por que eu contei isso, mas eu contei aqui, nessa noite, foi algo que o Senhor fez para me aproximar dEle, para entender que negar Ele não é somente quando eu falo que não ando com Ele, é quando eu ando com Ele, mas as características minhas são de quem não anda. A minha postura mediante a adversidade é de quem não anda com Cristo, porque eu me apavoro quando o dinheiro não está na mão. E de 2013 até 2018, nós já estamos quase chegando em agosto, já está fazendo quase 5 anos. O Senhor cuidou de mim em cada detalhe, o Senhor me guardou em cada momento, e teve coisas, eu gosto muito de salmão. Quem é que gosta de salmão? Tinha dias que eu não tinha a possibilidade de fazer isso, aí de repente o Senhor providenciava o que eu queria comer, não porque eu pedi, olha Senhor, o Senhor tem que fazer para mostrar que é Deus, mas Ele cuidava até dos detalhes. Sabe o que é isso? É cuidado. Sabe o que é isso? É eu não negar quem eu sou mediante a circunstância diversa, porque falar que serve a Deus quando tudo vai bem é a coisa mais fácil do mundo, mas quando chegam em você e apertam e falam assim, você anda com Ele, mas você nem ofertou hoje, você não tinha R$1 para ofertar hoje, mas você está aqui. Não é o que você oferta, é você sendo uma oferta agradável. Não se trata mais do que eu coloco na salva, o que se trata de eu me colocar como oferta. É muito maior, é a disponibilidade. Eu não vou andar pelo que eu tenho no bolso. Tem uma música do Catedral que fala assim, a minha fé não está ligada àquilo que eu tenho no bolso, a minha fé está ligada em quem eu creio. Ou seja, quando a gente vive pelo que a gente crê, o nosso relacionamento com Ele não é relacionamento de negação. Na primeira prova, Jesus não me ama. E quando nós negamos, Jesus olha para a gente não com um olhar recriminatório, porque em nenhum momento o olhar de Jesus para Pedro foi de reprovação, não está dizendo no texto. Fala que Jesus olhou para Pedro, olhou. Pedro olhou para Jesus e depois olhou para si e falou assim, em outras palavras, esse chorando amargamente aqui, é como quem diz, eu não neguei somente dizendo que eu não seguia, a minha postura negou Ele, a minha forma de agir negou Ele. E o texto vai dizer lá na frente, lá no Evangelho de João, nós vamos ver um destaque. Fala que Pedro, depois de um tempo, que Jesus é morto, ressuscitado, o que Pedro faz? Ele volta a fazer o quê? Pescar. Jesus chega no capítulo 5 do Evangelho de Lucas e fala assim, Pedro, empresta o barco para eu pregar? Pedro emprestou o barco. Jesus vai, prega, eles estavam lavando a rede, João e Pedro e aqueles que trabalhavam com eles, estavam lavando as redes. Jesus não para o sermão para dar uma palavra para Pedro. Você parou para analisar que Jesus prega, depois que prega para a multidão, aí que ele vai falar com Pedro e com os outros discípulos que estavam ali, possíveis discípulos, né, que ainda não eram. Jesus não vai parar o que ele tem para fazer porque eu estou triste. Tem uma multidão de pessoas que não estão aqui em Ribeirão Pires e não estão lá em Guaianazes, que ele tem que cuidar. E a gente acha que Jesus só mora Jesus só cuida de mim. Jesus não para o sermão porque Pedro estava triste lavando a rede. A pesca foi ruim, não vou faturar nada esse mês. Jesus continua pregando, porque o que Jesus vai fazer, a minha tristeza não muda. Aquilo que eu estou passando não muda o que Deus vai fazer na minha vida. O que ele faz? Eu vou falar no momento certo. Para todo propósito debaixo do céu tem um tempo determinado. E o que ele faz? Ele chega para Pedro e fala assim, lança-te a mar alto. Lança a rede do lado direito do barco. Aí Pedro lançou a rede. Pum. Quando Pedro lança a rede começa a quase romper. O que ele faz? Ele chama João junto, coloca João do mesmo lado ali.
puxa a rede junto, João, joga a rede, João, ajuda os 2 barcos cheios. Primeiro, Jesus falou para Pedro para chamar João? Nenhum momento no texto está dizendo isso. Jesus fala assim, lança-te a mar alto, lança a rede no mesmo lugar que você pescou a noite toda, capítulo 5 de Lucas, se você quiser acompanhar. Jesus em nenhum momento chega para ele e fala assim, olha, chama alguém para te ajudar. O que ele fez? Ele começou a fazer o cenário prático. Se eu continuo sozinho, a minha rede vai romper. O que eu faço? Chamo alguém para me ajudar. Chamando alguém para ajudar, eu vou compartilhar aquilo que eu estou recebendo, sim ou não? Jesus não mandou ele compartilhar, Jesus deu. O compartilhar partiu dele. O Senhor nos dá coisa não é para a gente ficar soberbo, porque se ele faz sozinho, a rede estoura e ele tinha pescado. Mas quando ele chama o outro ajuda, os 2 barcos são cheios e os 2 são abençoados. Princípio da unidade. Quando eu entendo a minha posição, quando eu entendo por que eu sou abençoado para quê? Não é para eu falar, eu sou abençoado. É para eu viver o pão nosso e não o meu pão. É para eu viver o Pai Nosso e não o meu Pai. É para eu compartilhar. Eles trazem um barco cheio para a beira da praia. Eu falo que eu fui do comercial a vida inteira, estava até falando no carro, de algumas coisas que eu vivi na vida profissional. Eu saía do barco já fazendo conta de quanto eu ia receber, quanto que ia ser o mês, quanto seria o faturamento, porque eu já vi o barco e falei assim, garanti o mês. Encostou o barco. Jesus fala, segue-me. Jesus não convidou Pedro para seguir ele quando o barco estava vazio. Jesus não chamou ele quando eles estavam lavando a rede. Jesus chamou eles depois de o barco estar cheio. Como quem diz, vocês têm sustento para uma pancada de dia. Jesus também não falou para eles largarem os barcos e seguir ele. Jesus só falou, segue. Aí a palavra fala, e eles deixando tudo, seguiu. Cara, tinha dinheiro ali a dar com pau. Jesus não falou, deixa aí o que você faturou aí na pesca e segue. Pedro, o diferencial desse texto é, pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Ele fala assim, mestre, admite que Jesus era superior a ele. Mestre, pescamos a noite toda, mas não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Quando lança as redes, pega uma grande quantidade de peixe. Quando chega no mar, ou quando chega na praia, deixa o barco e fala, eu vou seguir. Por quê? Eu não estou seguindo o meu faturamento. Eu não estou seguindo a minha provisão financeira. Eu estou seguindo a palavra que eu vivo. Eu não vivo mais pelo que eu vejo, eu vivo pela palavra. Por quê? Qual que era o cenário? Jesus era o quê? Carpinteiro, sim ou não? Profissionalmente ele era carpinteiro. O que João e Pedro eram? Pescadores. E não eram pescadores de primeira viagem. Eram pescadores experientes. Um carpinteiro está falando para eles assim, lança a rede em tal lugar. À noite que era o tempo de pescar, já era dia, não tinha pescado nada. O que eles estão pensando? Pela ótica. O que esse carpinteiro está dizendo? Ele não manja. Aí o carpinteiro fala para ele, faz. Ele fala assim, olha, pescamos a noite inteira. Ou seja, eu tenho experiência, eu tenho know-how, eu tenho MBA nisso aqui que eu estou fazendo. Fui a noite inteira, não peguei nada. Mas eu não vou pelo meu conhecimento, eu não vou pela minha experiência, eu vou pela sua palavra. O nosso caminhar com Deus não é pelo que nós somos, é pelo que Ele é. Não é pelo nosso MBA que nós fizemos, ou pela nossa condição profissional, é pela palavra dEle através de nós. E quando eu vivo pela palavra, não tenho como eu andar pela palavra e deixar a palavra de lado. Não tem como eu andar quando é conveniente e quando tudo vai mal eu deixo a palavra de lado. Ou eu ando com a palavra quando tudo vai bem e tudo vai mal, ou eu não ando com a palavra. Não tem meio termo. Ou eu sou ou eu não sou. Deixaram tudo em cima de Jesus. Aí agora, depois de negar, o que Pedro faz? Volta a pescar. Jesus falou, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens e não de peixe mais. Mudou. Agora não é CLT. Não é carteira de trabalho. Não é carteira de escravo. É carteira de discípulo. Discípulo, ele segue o que o seu mestre diz para seguir.
Não segue mais uma cartilha humana, segue aquilo que Deus determina para que viva. Ou seja, eles estavam vivendo pelo que Cristo dizia que eles tinham que viver. Só que acontece, quando bateu o desespero de chorar e falar, deu ruim, o que ele faz? Ele volta a fazer o que fazia. Pega a CLT de novo, registra aí. Vou voltar a trabalhar. Eu sou bom pescador. Eu vou garantir meu sustento. A palavra morreu. Já era. Não dá mais nada. A palavra fez com que eu perdesse a minha carreira. E agora ele morreu. Já faz mais de 3 dias. Não vai mais dar nada. Aí no capítulo 21, abre comigo aí no capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar? Disse eles: também nós contigo. Subiram no barco e naquela noite nada apanharam. E saindo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Disse-lhe Jesus aos discípulos: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam: não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se da sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo saltaram em terra e viram ali brasas. Se você quiser marcar, marca. É um peixe posto e pão, em cima e pão. E Jesus disse: trazei dos peixes que apanhaste agora. Simão Pedro, pois, subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 53 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Eu pedi para você marcar aquela primeira parte lá do sermão, dizendo que encontraram Pedro se aquecendo em uma fogueira. E agora aqui nós vemos no versículo 9, e viram ali brasas. O mesmo termo que está aí em João 21, é o mesmo termo que está lá em Lucas 22, que nós lemos. O que Jesus fez? Jesus foi para a praia, fez um braseiro, e colocou um peixe para assar e um pão, e ficou ali. Os pescadores, que não eram mais para ser pescadores, mas que voltaram a pescar, porque Pedro era um líder nato, ele falou: vou, o pessoal vou também. Só para fazer um adendo aqui, a gente já volta para cá. Quando Jesus aparece para Maria Madalena, ele fala assim: vai, avisa os discípulos e a Pedro que eu estou vivo. Oxe, discípulo, o Pedro era o quê? Era discípulo, mas Pedro achava que não era mais. Pedro achou que já tinha saído da condição. O que ele faz? Ele prepara o cenário. O mesmo cenário que ele chamou da primeira vez. Só que diferente. Nesse cenário tinha o mesmo cenário da negação. Pedro estava esquentando a mão no braseiro. Agora Jesus está aquecendo o peixe e o pão no braseiro. Aí Jesus fala para ele assim: vocês têm pão aí? Não tem. Eles vêm para a praia,
reconhece, a rede não rompeu, puxaram 153 grandes peixes, é irrelevante a quantidade aqui, mas só para trazer o texto. E aí eles chegam na praia. Quando chegam na praia, Jesus lá, queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ele não chega para os outros discípulos que estavam com Pedro e começa um diálogo. Ele vira para Pedro, naquele mesmo cenário, e faz assim: e depois de terem jantado, disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E Simão respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Depois, tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esse? Disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Depois, pela terceira vez, disse a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se, porque pela terceira vez disse: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo tu sabes, e tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Parece uma conversa simples. Eu chego até você e falo: você me ama? Você fala: tu sabes que eu te amo. Nós caminhamos junto. Só que o interessante aqui não é a gente pegar o português e ficar aqui: ah, tu me ama? Amo. Ama, amo. Amo, ama. Não. Jesus chega para Pedro, ele faz a seguinte pergunta: tu me amas agapau? Tu me amas com o amor ágape, o amor que é capaz de doar a sua vida por mim? Aí Pedro responde: eu te amo filéu. Eu te amo como o amor de um irmão para o outro. Eu não sou capaz de dar minha vida por você. Pela segunda vez, Jesus pergunta: tu me amas ágape? E Pedro vai dizer: não, eu te amo filéu. Eu não sou capaz de reproduzir o amor que você tem. Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta, só que agora ele muda. Ele fala: Pedro, tu me amas filéu? Aí Pedro fala: eu te amo filéu. A pior pergunta não foram as duas primeiras, a pior foi a última, porque Jesus desce o nível. Jesus desce o nível para ele, para perguntar no nível dele. Ou seja, Jesus chega e fala assim: você me ama ao ponto de dar a sua vida, como você disse lá naquela vez que a gente estava conversando? Aí ele reconheceu, falou assim: eu não sou capaz de fazer isso, nunca, eu já neguei ele. Eu fui cortar a orelha do outro lá, ele colou. O inimigo pediu para se andar com a minha vida. Eu não sou capaz de amar o Senhor dessa forma. E Jesus fala assim: apacenta os meus cordeiros primeiro, depois apacenta as minhas ovelhas e depois apacenta as minhas ovelhas. Eu não vou entrar no mérito de cordeiro e ovelha aqui, eu vou entrar no mérito do amor. O que Jesus está falando aqui? Pedro, eu sei que você não é capaz de me amar do jeito que eu te amo, mas isso não muda o que eu tenho com você. Eu sei que você não é capaz de reproduzir o amor que eu sinto por você, mas eu vou colocar minhas ovelhas nas suas mãos. Eu sei que você não é capaz de fazer exatamente o que eu fiz por você, mas eu vou colocar nas tuas mãos as minhas ovelhas. Pedro, você me ama como irmão? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Não muda o jeito que eu amo a Deus, o amor de Deus para comigo não muda porque o meu amor é limitado. O amor de Deus é incondicional, é independente do que eu faço, do que eu reproduzo. Deus não me ama mais porque eu faço o que é correto, ou me ama menos quando eu faço o que não é bom. Ele não me ama pelo que eu faço de bom ou pelo que eu faço, ou ama menos pelo que eu faço de mal. Ele me ama porque o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Deus é amor, a essência de Deus é amor. Então ele não muda porque eu mudo, ele não oscila porque eu oscilo. O que Jesus está dizendo? Pedro, embora você não seja capaz de dar a sua vida assim como eu dou, eu daria a minha vida de novo por você. Apacenta as minhas ovelhas. Embora você não seja capaz de reproduzir o que eu fiz na cruz do Calvário, apacenta as minhas ovelhas. Embora você seja Petros e eu seja Petra, apacenta as minhas ovelhas.
embora você seja limitado e eu seja ilimitado, apacenta as minhas ovelhas. O que Deus está falando para nós nessa noite? Não interessa a sua limitação ou as suas falhas, o que interessa é que eu quero produzir através de você, e não importa se você me negou, não importa se você me decepcionou, o que importa é o que eu quero fazer através de você. Apacenta as minhas ovelhas, ou seja, trazendo para os nossos dias, viva o propósito que eu coloquei dentro de você para que viva, nada muda, eu quero que você seja o que eu quero que você seja. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus te pergunta: qual o seu nome de óculos aqui? Alexandre, tu me amas? Laís, tu me amas? Sandro, tu me amas? Só que ele pergunta a Ágape. Ele pergunta para mim e para você nessa noite: você me ama ao ponto de dar a sua vida por mim? A gente vai responder igual Pedro: Senhor, tu sabes que eu não sou capaz disso. Ele vai dizer assim: conclua o propósito que eu coloquei para você na face da terra. Você é capaz de fazer aquele sacrifício lá na cruz. Você é capaz? Não sou. Isso não muda nada. Continua fazendo o que eu quero que você faça, porque o meu amor por você não é circunstancial. Eu te amei antes de você nascer. Salmo 139:16. Os teus olhos me viram ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, sem que nenhum existisse ainda. Ou seja, está falando de Davi. Vamos trazer para o contexto nosso. O Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, eu posso pegar esse texto de Davi e aplicar para mim. Por quê? O Senhor te viu ainda informe, ou seja, você não era nem um feto ainda. E no livro dele foram escritos todos os seus dias. Os dias que você ia falhar, os dias que você ia decepcionar ele, os dias que você ia alegrar ele, o dia que você ia contagiar ele com o seu sorriso. Mas o dia que você ia pisar feio no tomate, na jaca, ia chutar o balde, também está escrito lá. Mas o que ele fez? Ele não te amou pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. Ele te amou pelo que ele é. E o que ele é maior do que o que eu sou, porque ele continua sendo a rocha, eu sou só uma pedrinha. Ou seja, quando eu entendo isso, eu falo: eu não sou nada, ele é tudo. Importa que ele cresça e que eu diminua. A palavra vai nos dizer que Pedro chorou amargamente quando negou Jesus. Mas aqui não diz que ele chorou amargamente depois de ouvir isso. O que é chorar amargamente? É quando eu entendo que aquilo que eu fiz é algo que magoou muito outra pessoa, no sentido que Pedro chorou amargamente, porque ele entendeu que o que ele fez magoaria aquele que estava prestes a dar a sua vida por ele. Sabe o que é isso? É reconhecer a decepção que eu estou causando, mas a nossa decepção em não fazer o que Deus gostaria que eu fizesse, não pode mudar quem eu sou nele. A minha identidade não é mudada pelo que eu faço de errado. A minha identidade continua a mesma, eu sou filho. E a minha paternidade não muda, ele é o meu pai. Ele vai trazer a gente para um caminho, não é de legalidade para pecar, não, porque a mulher pega em ato de adultério, ele fala assim: vai e não peques mais. Ele absolve ela do pecado, mas fala para ela não continuar praticando. Jesus não aprova o que eu faço de errado, mas ele me ama apesar do que eu faço de errado. E quando Pedro entende isso, quando está todo mundo reunido e falando assim: esses caras estão bêbados, é 9 horas da manhã, está todo mundo bêbado. O que Pedro faz? Eu vou para frente, eu vou para cima. Eu não tenho mais medo de dizer que eu andei com ele, de que eu falei com ele, de que eu compartilhei momentos com ele. Eu vou para cima. Ele fala assim: não estão esses homens embriagados?
sendo 9 horas da manhã ainda, esses homens receberam algo sobrenatural. Eles começaram a falar em outras línguas, eles começaram a falar das grandezas de Deus em idiomas que eles não dominavam. Eles começaram a falar: Deus é grande em espanhol, Deus é grande em português, Deus é grande em alemão. A palavra do capítulo 2 de Atos, se você ler todo, vai dizer assim: eles não falavam outras coisas a não ser as grandiosidades de Deus. Eles estavam cantando, vamos dizer assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, não é? Não tinha naquela época, mas vamos pegar aqui o cenário. E Pedro toma um partido e fala assim: eles não estão bêbados, eles estão falando das grandezas do Senhor, e eu não vou me acovardar de novo. Eu não vou parar, porque o que ele falou? Eu confio a você as minhas ovelhas, defende elas por mim. O que Pedro fez? Jesus falou assim: apacenta as minhas ovelhas. O que ele faz? Ele não esperou uma nomeação. Ele não esperou a igreja de Jerusalém chegar e falar assim: olha, você é um sacerdote. Não, ele se colocou na posição que Deus queria, como pastor das ovelhas que Jesus tinha deixado. Ele falou assim: ninguém vai difamar essas ovelhas, elas estão falando da grandeza de Deus, não estão bêbadas. E começou a pregar. Pedro nunca tinha pregado. Primeira vez que prega, 3.000 almas se rendem a Cristo, e sem apelo. Não tem no texto, fala assim, Pedro falou assim: quem quer aceitar Jesus? As pessoas foram até Pedro através de uma coisa que Pedro falou que andaria. Eu vou lançar as redes pela sua. A palavra não era de Pedro, a palavra era de Cristo através de Pedro. O que Pedro fez? Ele manifestou Cristo de dentro para fora. E quando ele manifestou Cristo de dentro para fora, as pessoas falam assim: eu quero isso também. Ele não precisou falar assim: olha, vem aqui que você vai receber uma oração para que a sua vida mude. Não, ele falou assim: ele era crucificado, ele foi crucificado, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, veio até nós e falou assim: olha, eu não vos deixarei órfão, deixarei o Consolador, ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Nós somos revestidos de poder, e agora nós estamos manifestando Cristo, e você também pode manifestar. As pessoas falam assim: eu quero. Não foi feito um convite, foi ministrada a palavra. Não é o meu convite que te convence, é a palavra que sai de dentro de mim para você, que te convence através do Espírito Santo. O amor de Deus, ele é muito maior do que qualquer dimensão que eu possa viver nessa terra. As pessoas falam que o maior amor que existe na face da terra é o amor de mãe, mas o maior amor que existe é o amor de pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O amor do pai é maior do que o amor de qualquer mãe nessa terra, porque pode uma mãe que amamenta esquecer do filho no seu ventre, mas eu não esqueço de vós. Eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. Sabe como é que Pedro morre? Crucificado. Mas não foi igual a Cristo. Pedro foi crucificado. Quando ele foi para ser crucificado, o que ele falou? Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não sou digno. O que Pedro faz na sua morte? Eu reconheço que eu sou Petros e não sou Petra. Eu reconheço que eu não sou nada, Ele é tudo, e eu não sou digno nem de morrer da mesma forma que Ele. Eu não sou digno nem de estabelecer um padrão de sofrimento semelhante a dele. Eu teria que sofrer mais do que Ele para ser necessário, para ser mais exato. Pedro morre de cabeça para baixo. Pedro morre de forma diferente de tudo que você já viu. Mas Pedro, até o final da sua trajetória, nunca mais negou a Cristo. Você não vê nenhum relato nas Escrituras de Pedro negando a Cristo. Você vê Pedro discutindo teologia. Não pode comer porque é impuro. Mas você não vê Pedro negando Jesus. Porque quando Jesus dá um chacoalhão nele, ele fala: não, eu vou para a casa de Cornélio sim. Eu vou manifestar Cristo lá. O que nós temos que ser? Não estou falando que nós temos que ser igual Pedro e ficar oscilando. Mas nós temos que ter a atitude de Pedro, que quando entendemos quem nós entristecemos, nós possamos chorar amargamente em arrependimento. Porque o evangelho do reino é através do arrependimento. Arrependei-vos que é chegado o reino.
Que nós possamos ser levados a um batismo de arrependimento, que era esse batismo que João Batista pregava. Aquilo que Jesus falava depois de João: arrependei-vos que é chegado o reino. Pedro arrependeu-se amargamente do que ele fez, e quando ele arrependeu, Jesus olhou para ele. Só que o olhar de Jesus não era o olhar que Pedro entendeu. O olhar de Jesus para ele é assim: Pedro, não mudou nada. Jesus chama Judas de amigo. Ou seja, o amor de Jesus não muda. Jesus olhou para Pedro, Pedro falou assim: está me julgando, está bravo comigo. Jesus faz o quê? Faz o mesmo cenário da negação, aquele braseiro maravilhoso, para permitir que Pedro, no lugar da negação, que foi 3 vezes, atestasse que o amava 3 vezes. Permitiu o cenário de que eu falhei, e trouxe o mesmo cenário novamente e disse assim: você não vai falhar de novo, porque a partir de agora não é você sozinho, é eu e você. Não se trata mais de um Deus que eu tenho que adorar no templo, levando um sacrifício para que Ele se relacione comigo. É um Deus que não é mais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Emanuel, é o Deus conosco. Não se trata mais de um Deus que está distante de mim, mas um Deus que mora em mim, que tabernacula comigo, que faz se mover através de mim, se limitando a uma estrutura inferior a dele, só para capacitar essa estrutura para manifestar Ele. É a rocha se transformando em um pedrisco, para que a excelência seja dele, não sua. O Senhor nessa noite nos está levando a um entendimento de que não interessa se você fez igual Pedro ou diferente de Pedro. O que interessa é que o amor dele por mim e por você não vai mudar nunca. O propósito eterno que Ele estabeleceu na minha e na sua vida não vai mudar pelas minhas fraquezas e pelas minhas falhas. O que Deus está te dizendo nessa noite: eu vou continuar te amando, ágape. Eu vou continuar te amando, apesar de. Eu vou continuar te amando, mesmo que você não esteja correspondendo àquilo que eu gostaria que você correspondesse. Mas eu sei que um dia você vai corresponder. Deus não nos ama por aquilo que nós estamos vivendo. Deus nos ama por aquilo que nós nos tornaremos nele. Ou seja, não é pelo seu quadro agora presente. Deus consegue ver, apesar do seu quadro. Sabe como é que a gente está? A gente está entrando no cinema, está vendo o trailer do filme, e fala assim: esse filme vai ser ruim. Esse filme vai ser bom não. Esse filme aí é ruim, é zoado. Mas Jesus já assistiu o filme inteiro. Jesus já viu o filme e está subindo os créditos do filme. Os créditos é aquilo que passa no final, né? Você está vendo o trailer da sua vida e está falando assim: zoado. Nunca que eu vou fazer isso. Nunca que eu vou fazer aquilo. Jesus está vendo os créditos subindo da sua vida e falando assim, do seu filme, da sua vida, e fala assim: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que eu vos preparei. Vinde benditos do meu Pai, possuir aquilo que eu vim estabelecer. E Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito: eu vou preparar um lugar, e quando eu for vos preparar um lugar, eu virei e vos levarei, aonde eu estiver, vocês vão estar também. O Senhor está nos preparando para encontrar com Ele. O Senhor está nos preparando para viver com Ele. Por isso que você tem aflição. Por isso que você nega. Por isso que eu nego. Por isso que nós falhamos. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados. E esse processo de aperfeiçoamento é doloroso. Aquele que começou a boa obra, como diz, ele é fiel para aperfeiçoar, e eu vou explicar. Quando nós pegamos um metal e levamos até o fogo e esquentamos a temperatura altíssima, o metal do estado sólido passa para o estado líquido, e no estado líquido ele sai do metal algo chamado escória, que é tudo aquilo que não se aproveita no metal. O Senhor está nos refinando para que a escória, aquilo que não se aproveita em nós, seja retirado e nós sejamos refinados. E sabe qual que é interessante? Aqui está sendo manifestado, aqui está sendo manipulado o metal, o líquido já. A escória saiu, ou seja, tudo aquilo que interfere na pureza do metal saiu. O refinador chega. Quando ele chega e olha para o metal não tem imagem própria, ele reflete a imagem que está na frente. Eu começo a refletir quem está me refinando.
Quando o Senhor tirar de nós tudo aquilo que não se aproveita, quando o Senhor tirar de nós tudo aquelas nossas imperfeições, porque o seu poder se aperfeiçoa nas minhas imperfeições, nas minhas fraquezas, nós vamos passar a refletir Ele. O nosso propósito não é refletir uma denominação, o nosso propósito não é refletir um sistema religioso, o nosso propósito é refletir a Cristo, o nosso propósito é demonstrar Cristo em cada dia. E eu te convido a não viver negando Jesus com suas atitudes, não viver negando Jesus como quem diz: Ele não me abençoou do jeito que eu queria. Que o nosso caráter pregue muito mais do que as nossas palavras, porque pregar com palavra é fácil, pregar com caráter é difícil, porque eu posso dizer bastante palavras persuasivas, mas se o caráter não condizer com o que eu prego, não adianta as palavras que eu digo. Francisco de Assis diz: pregue em todo o tempo, se for necessário você se utilize de palavras. Que a sua vida seja uma pregação, que você seja uma Bíblia, que você seja o reflexo do eterno na terra, que quando olharem para vocês vão identificar que você é um Petrus, mas que dentro de você tem uma Petra. Olhar uma coisa pequena e entender que tem algo muito maior do que aquela coisa pequena que eu e você somos dentro. Olhar para mim e para você e conseguir enxergar valores eternos em algo que é perecível. Porque o pó volta para o pó, o espírito volta para Deus, mas a alma vai receber um corpo glorificado. O que é mortal se vestirá da imortalidade, o que é corruptível se vestirá da incorruptibilidade. Ou seja, aquilo que era corruptível vai voltar para o pó, e nós vamos receber um corpo glorificado. Você vai ser a manifestação máxima que você pode chegar. Glória é a manifestação máxima que alguma coisa pode chegar. E aqui eu encerro. Eu não sei se eu disse isso lá no retiro, lá no encontro, mas a glória de uma semente de maçã é uma macieira cheia de maçãs. Ou seja, o potencial máximo que uma semente de maçã pode chegar é uma macieira cheia de maçã. Eu e você não vivemos a glória. Alguém que consegue pensar mais do que 10% do seu cérebro, raciocinar, ninguém consegue utilizar mais do que 10% do seu cérebro. Nós somos limitados de propósito por Deus, porque a glória não é agora, a glória é na eternidade. O que nós estamos passando aqui? Nós estamos passando por um tempo de limitação para sermos ilimitados. Nós estamos passando por um tempo de corruptibilidade para sermos incorruptíveis. Nós estamos passando por um tempo de mortalidade, porque você tem doenças, você tem dores, as suas costas dói, a sua cabeça dói, você vai no médico, mas quando chegar lá não vai ter mais nada disso, porque Ele vai estar lá dizendo: vinde benditos do meu Pai, possui por herança aquilo que eu vos preparei. Não tem mais nada que te separa do amor de Deus, nem a morte. Você vai morrer e não te separa. Nem a vida, você vivendo não te separa de Deus, porque vivo você vive Deus, morto você vai viver com Deus. Nem aquilo que aconteceu no passado, aquilo que eu fiz de errado, nem o futuro, aquilo que eu posso fazer de errado, aquilo que eu posso fazer de certo, nem a profundidade, nem a grande altura, nada nos separa do amor de Deus, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, vivem segundo o Espírito do Senhor. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, que nós possamos nessa noite entender a estatura que o Senhor quer nos levar, Pai. Que o Senhor possa nos levar a um entendimento de que não é pelo que eu faço, é pelo que o Senhor fez. Que nós possamos entender, ó Pai, que não são os meus caminhos, são os teus caminhos. Que não é o que eu projeto, mas é o que o Senhor projeta a mim. Senhor, eu quero viver integralmente aquilo que o Senhor desde a eternidade separou para mim. E nada vai interromper aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Senhor, que o seu amor transborde, e mesmo que eu não seja capaz de te amar do jeito que o Senhor me ama, eu possa mostrar o amor do Senhor através de mim, limitado, um amor que é ilimitado, Senhor. E que nada interfira na construção que sou eu como casa nas tuas mãos, Senhor. Eu quero me entregar, ó Pai. Eu quero me entregar agora como oferta agradável a Ti. Senhor, eu não quero mais viver, Senhor, do jeito que eu quero viver do jeito que o Senhor quer.
Senhor, nos mostre coisas que nós temos que largar para que possamos viver integralmente o que o Senhor tem para nós. Nos mostre coisas, ó Pai, que estão nos interrompendo de viver a totalidade daquilo que o Senhor tem para nós, como igreja. E que nós possamos experimentar e transbordar todo o amor que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus. Amém? Fico com essa palavra, que Deus abençoe.